Aplicação prática do artigo 24 da emenda 103. No vídeo anterior, analisamos esses dispositivos e falamos sobre a interpretação correta do CAPT, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro e alguns procedimentos que você deve adotar aí no seu regime próprio ou pode adotar aí no seu regime próprio. Temos situações práticas e problemas que vários institutos nos ligam, nos procuram para trazer, situações que inclusive eu não previa lá na hora da aprovação da emenda e que agora é importante tratarmos, conversarmos, entendermos e interpretarmos adequadamente para que a gente não crie problemas para o regime próprio de previdência e para o servidor que deve sofrer a aplicação dessa limitação constitucional. É sobre isso que vamos terminar com vocês esse assunto aqui no ABC da Previdência de hoje. Já conversamos sobre esse dispositivo, o artigo 24 da emenda 103 do dia 13 de novembro de 2019, que tem eficácia plena de aplicação direta e imediata em todos os regimes previdenciários. Vimos nesse dispositivo que sempre que o servidor, que o beneficiário, que o dependente receber uma pensão por morte acumulada com outra pensão em regimes distintos ou pensão por morte acumulada com aposentadoria no mesmo regime ou regimes distintos, vai ter uma limitação constitucional essa prevista lá no parágrafo 2º do artigo 24 da emenda 103. Ou seja, ele vai receber um benefício mais vantajoso de forma integral e os outros benefícios sofrerão uma limitação. Limitação essa que está tratada lá até um salário mínimo 100%, não tem limitação, de 1 a 2 salário mínimo 60%, de 2 a 3, 40%. Você já sabe fazer esse cálculo, você já entendeu esse cálculo. A questão que vamos conversar com vocês aqui são situações práticas que estão ocorrendo e que trazem dúvidas na interpretação. Regimes de previdência que estão aplicando de uma forma e outro de outra forma, porque não é claro o texto constitucional e por isso traz diversas interpretações. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é a situação de acumulação de aposentadoria. Nós sabemos, e o artigo 37 da Constituição prevê a possibilidade de um servidor público possuir 2 cargos públicos. E trago aqui como exemplo, por exemplo, uma professora, 2 cargos de professora. Nesse caso, existindo os 2 cargos, a Constituição já assegurou o direito dessa professora de ter 2 cargos públicos. Imaginemos essa seguinte situação: uma professora se aposenta nesses 2 cargos e passa a ganhar 2 aposentadorias, uma de R$ 5.000 e a outra de R$ 5.500. Nesse exemplo, nessa situação, ela não tem nenhuma limitação constitucional. Não existe regra em que pese a emenda 103 disser que pode vir uma lei e criar novas regras. Não existe regra de limitação na percepção desses benefícios. Até porque a servidora contribuiu para esses 2 benefícios e agora tem o direito constitucional assegurado de ter 2 aposentadorias, uma de R$ 5.000 e outra de R$ 5.500. A questão que se coloca é que a regra do parágrafo 2º do artigo 24 diz que sempre que houver acumulação de aposentadoria com pensão por morte, o servidor, o beneficiário, esse titular da pensão por morte, deve optar pelo benefício mais vantajoso e os demais benefícios sofrerão uma limitação no seu pagamento, no seu valor. É importante nós entendermos que o texto do parágrafo 2º ele diz a percepção do, e não do benefício mais vantajoso. Percepção do benefício mais vantajoso eu recebo de forma integral e uma parte dos demais benefícios, dando a entender que se eu tiver 2 aposentadorias e uma pensão por morte, portanto, de acordo com o texto constitucional, no exemplo dessa professora, se ela tiver 2 aposentadorias, uma de R$ 5.000, uma de R$ 5.500 e vier mais uma pensão por morte agora de R$ 3.000, ela vai optar, por exemplo, a aposentadoria de R$ 5.500 e a pensão por morte e a aposentadoria de R$ 5.000 sofrerão a redução do seu valor por força do parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição. Esse é o texto. Princípio da legalidade aplicado à administração pública. Está previsto assim na Constituição, essa é a interpretação, não existe outro texto que traga uma outra interpretação e nesse sentido, na aplicação ali pelo princípio da legalidade, onde nós não podemos contrariar o que está escrito, nós devemos fazer o que está escrito na Constituição, ainda que a gente não ache justo, deve ser aplicado dessa forma. Na existência, então,
de 2 aposentadorias decorrentes de cargo acumuláveis e vier uma pensão por morte, eu tenho que obrigar esse beneficiário a optar por um benefício mais vantajoso e os demais devem sofrer a limitação, ainda que esses demais englobe a aposentadoria decorrente daquele outro cargo que era acumulado, inclusive autorizado pela Constituição Federal. Essa é a primeira situação prática. Talvez de forma justa, se eu fosse juiz para julgar uma situação dessa, eu ia dizer, olha, peraí, não me parece adequado. A Constituição assegurou 2 cargos públicos, e a questão ali da pensão por morte não pode agora eu aplicar a pensão por morte sobre as 2 aposentadorias ou sobre uma das aposentadorias. Garante a percepção das 2 aposentadorias de forma integral e somente a pensão por morte sofreria limitação. Mas não é isso que diz o texto constitucional. O texto constitucional é muito claro, no parágrafo 2º é muito claro e fala a percepção do benefício mais vantajoso e a limitação nos demais benefícios. Só você abrir a emenda 103, que está aqui na descrição do nosso vídeo, que ir lá no artigo 24, parágrafo 2º, e você vai ver esse texto constitucional. Essa é a primeira situação que nós vemos aí na prática. E aí me ligam e falam o seguinte, mas é o seguinte, eu tenho aqui uma servidora que tem uma aposentadoria de 5.000, uma aposentadoria de 5.500, 2 aposentadorias, e faleceu o marido agora com o valor de R$2.000, ou de um salário mínimo, 1.212, para ficar mais claro. Nessa situação, se eu trouxer essa pensão por morte, ela vai receber a aposentadoria de 5.500 e a outra aposentadoria de 5.000 vai sofrer uma limitação e esse valor vai cair para 2.000 e alguma coisa. Inferior, portanto, à soma da segunda aposentadoria com a pensão, com o que ela já tinha, que era a aposentadoria de R$5.000. Nessa situação e nessa condição, a aplicação da regra me parece injusta. Mesmo me parecendo injusta, é a regra constitucional e eu tenho que seguir o princípio da legalidade. Como resolver essa situação? Me parece que talvez uma das soluções aí seria essa servidora, por exemplo, prejudicada, chegar lá no Instituto e falar, olha, eu vou renunciar à minha pensão por morte. Eu não quero essa pensão por morte, de forma que, então, ela não permite que ocorra a acumulação dos 3 benefícios. Continua lá com as suas 2 aposentadorias. Talvez seria uma saída. Alguns falaram em renúncia não do benefício, mas em renúncia do valor, da percepção do valor. Ora, o que diz a Constituição, o que diz o artigo 24 é que, havendo o terceiro benefício, ou a pensão por morte acumulada com essas aposentadorias, nessa condição, havendo esse terceiro benefício, já aplica limitação. Então, renunciar ao valor não muda o texto do artigo 24 da Emenda Constitucional número 103. Portanto, nós temos que tomar esse certo cuidado aí na interpretação. Eu entendo, então, que deveria ser feita a renúncia dessa pensão por morte para poder garantir as 2 aposentadorias de forma integral. Risco de fato ocorre se vier amanhã ou depois uma regulamentação que traga a mesma limitação para as 2 aposentadorias, o que eu acho que é mais difícil, mais temerário, que não deve ocorrer, mas nós não sabemos, né? Então, primeiro ponto, primeira divergência, primeira discussão que a gente tem. Outro ponto importante é que o parágrafo 2º, ele diz que a limitação ela é aplicada em algumas faixas. Faixas essas que têm como fundamento, como equivalência ali, o salário mínimo. Olha, se eu receber um segundo benefício até um salário mínimo, recebo integralmente, 100%. O que ultrapassar um salário mínimo de 1 a 2, eu pego 60% desse valor. Exemplo, 1.412, 1.212 eu recebo 100%, e os R$200 que ultrapassou ali o salário mínimo é 60% desse valor, de forma que eu vou ter aí R$120. Então, 1.212, 1.400 cai para 1.332. Nessa 1.400, né, e 32. Nessa situação, eu vou aplicando em faixas. Só que as faixas são aplicáveis sobre o salário mínimo. É o que diz o texto constitucional. Leia lá o parágrafo 2º. Se é sobre o salário mínimo, no mês de janeiro de cada ano, lembra que eu disse no primeiro vídeo, não é cálculo da pensão. O cálculo da pensão eu fiz, fechou, ato jurídico perfeito, eu não mexo mais, só se eu for fazer uma revisão do valor da pensão. Fechei o valor. Agora eu tenho só reajustes. Não é cálculo de pensão,
é regra de limitação constitucional. E lá eu lembro que eu comparei essa regra à limitação, por exemplo, ao teto do prefeito. Se o teto do prefeito, no exemplo anterior, onde o servidor, por exemplo, recebia R$25 mil de aposentadoria e o teto era 15, ele recebia 15. Se o teto mudar de 15 para 20, ele passa a receber 20. Mas o valor da aposentadoria continua sendo 25, mas ele recebe 20 pela limitação constitucional. Na mesma sistemática, havendo alteração do salário mínimo, eu preciso refazer o cálculo do artigo 24. Porque senão eu vou continuar calculando o benefício, a regra da limitação constitucional do parágrafo 2º do artigo 24 sobre o salário mínimo anterior, em prejuízo ao servidor. Ou seja, o servidor tem um reajuste, o beneficiário tem um reajuste no seu benefício, mas na aplicação do artigo 24 não houve esse reajuste. E aí, nessa situação, ele continua tendo uma diminuição muito alta ali no valor do seu benefício, mais alta do que já é o artigo 24. Então, todo mês de janeiro, mudou o salário mínimo, precisa ter reajuste do cálculo do artigo 24. Tem um vídeo nosso que nós comentamos isso logo no começo do ano para ajudar vocês, falando só sobre o reajuste do salário mínimo, talvez de uma forma até mais detalhada ali, se você quiser acompanhar. Segunda situação, é importante que a gente venha a entender. E a última situação que eu quero aqui conversar com vocês é em relação ao cônjuge e em relação à percepção da pensão por morte, já na regra nova principalmente, ou mesmo na regra antiga, quando essa pensão por morte ela é recebida em conjunto com um filho, por exemplo. Veja, o artigo 24 só se aplica aos cônjuges e companheiro, exceto filho de militar, como nós já vimos no vídeo anterior. Nessa situação, então, vindo a falecer minha esposa, um filho, por exemplo, eles vão ter ali um benefício previdenciário que serão divididos de acordo com cada regra de aposentadoria. A esposa, o cônjuge, pode ter então essa regra da limitação constitucional se receber um outro benefício previdenciário e o filho, não. Como que eu faço o cálculo nessa situação? Olha, de novo, interpretação do texto. O parágrafo 2º do artigo 24, ele diz que é assegurada a percepção do benefício mais vantajoso e uma parte dos demais benefícios. Em que pese não explicar detalhadamente essa situação que nós estamos comentando, ele traz no texto o benefício, de forma que a interpretação talvez mais adequada, mas também estranha de aplicação, e que nós tínhamos, é aquela de que, definido o valor do benefício total, eu pego o valor total e aplico o artigo 24 para o cônjuge e depois eu calculo a cota de pensão do cônjuge. É a primeira situação. O do filho, de forma separada, eu pego o valor total e já aplico a cota diretamente sem o artigo 24. Então, incide o artigo 24 sobre o valor total do benefício. Exemplo, tenho lá valor da pensão por morte, R$6 mil. Desses R$6 mil, o cônjuge vai ter, por exemplo, R$3 mil e o filho vai ter R$3 mil. Para o cônjuge, R$6 mil, aplica o artigo 24, caiu, por exemplo, para R$3.200. Sobre os R$3.200, ele teria 50% aqui e garantiria para ele, então, R$1.600, enquanto o filho teria o benefício de R$3 mil. Essa era a situação se eu fosse interpretar literalmente, de forma positiva, o texto do artigo 24 da emenda 103, que fala que a percepção do benefício mais vantajoso e a aplicação sobre os demais benefícios. Então, sobre o valor do benefício e não da cota de pensão. Contudo, veio a portaria 1467 e talvez trazendo uma interpretação um pouco mais elástica, um pouco mais aberta, trouxe a ideia de que pode sim ser interpretado de uma forma diferente e eu vou aplicar então o artigo 24 sobre a cota de pensão do cônjuge. E aí no meu exemplo muda. Ao invés de eu aplicar ali nos R$6 mil no valor do benefício, eu vou aplicar o artigo 24 sobre a cota do cônjuge, ou seja, sobre os R$3 mil. O filho recebe R$3 mil de forma integral e o cônjuge eu aplico sobre os R$3 mil, que aplicando ali, digamos que cairia para R$2.200. Teria uma diminuição menor do que se aplicasse sobre o valor total do benefício. O que é certo, o que é correto, como o tribunal vai interpretar, como que o judiciário vai interpretar, não sei, né? O texto da Constituição, talvez por má redação,
ele dá a entender que deveria aplicar sobre o valor total do benefício e não sobre o valor da cota. Mas agora sim, a portaria 1467 trouxe lá nos seus dispositivos um dispositivo para dizer, olha, aplica sobre a cota de pensão e não sobre o valor do benefício. Então, algo que nós podemos utilizar e aplicar aí, utilizar nas nossas situações práticas. Três situações práticas importantes. Primeiro, quando há acumulação de aposentadoria junto com a pensão, mesmo assim, só vai receber integral um benefício, o benefício mais vantajoso. Todos os demais aplica o artigo 24. Segunda situação, necessidade de reajuste do salário mínimo. Sempre teve reajuste no salário mínimo em janeiro, então eu vou precisar lá rever o cálculo do artigo 24. E a terceira situação, aplica o artigo 24 para o cônjuge, quando ele receber esse benefício em conjunto com outro dependente, aplica sobre a sua cota de pensão e não sobre o valor do benefício. Isso por força da portaria 1467 que nós podemos adotar. É coerente adotarmos esse dispositivo e esse entendimento a partir de agora. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado vocês aqui nessas aplicações práticas do dispositivo constitucional, dessa limitação constitucional. Tenho certeza que esse vídeo não vai esgotar o tema. Tenho certeza que nós vamos ter outras situações, outros reflexos, outras mudanças e sempre que tiver nós estaremos aqui para conversar com vocês, aqui para trazer para vocês essa nossa vivência, essa prática que nós temos adquirido de outros institutos de previdência que nós prestamos consultorias e esses assuntos chegam até nós temos que resolvê-los. Então, estou trazendo aqui para vocês. Se tiver algum ponto, alguma divergência, algum acréscimo, fique à vontade, comente aqui, vamos discutir, vamos enriquecer a nossa cultura previdenciária falando sobre todas essas mudanças que estão ocorrendo e que continuam, vindo até nós para que a gente possa crescer cada vez mais e fazer do nosso regime próprio mais fortalecido, sério, aplicando as regras de uma forma correta e evitando problemas lá na frente para vocês e para os seus servidores. Eu agradeço a atenção de todos vocês, fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Se inscreva no nosso canal, continue acompanhando, com certeza terão outros vídeos que vão acrescentar aí no seu dia a dia, no seu RPPS. Um abraço a todos, até mais!